Então, o Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, seria uma obra subsidiária que todo espírita deveria ler, não só ler, mas estudar para entender um pouco do nosso processo histórico, sociológico, político, com a visão espiritual. Quem são esses espíritos que estão aqui no nosso país? Então, Jesus ele juntou com Ismael e trouxe todos aqueles espíritos comprometidos, adoecidos com o seu passado e vieram reencarnar aqui no Brasil. Então o Brasil é considerado como um hospital de almas que de certa forma se desviaram do seu compromisso na Europa, antigos senhores de terras, antigos senhores feudais, antigos senhores de escravos, religiosos falidos, aqueles outros ideários da Revolução Francesa e de tantas outras revoluções que passaram pelo solo europeu. Então Jesus disse, então vou trazer todos para cá, né, para que aqui nesse país a gente possa viver realmente a promessa de um evangelho, visto que a Europa havia fracassado nessa proposta, né, de evangelizar o mundo. Então aqui vieram os portugueses para colonizar o nosso Brasil, chegando aqui, encontraram os primitivos os verdadeiros donos da nossa nação, né, os índios, nas suas diversas raças, nas suas diversas etnias. Depois foram chegando outros povos da Europa e, por fim, os negros, que foram trazidos de forma assim muito selvagem, num processo de escravidão que manchou a alma do povo brasileiro, né? E esses escravos nada mais, nada menos são do que a reencarnação dos antigos patrícios romanos, que viveram lá naquela época, antes, no período do Cristo e depois do Cristo, os antigos patrícios, os antigos soldados, os romanos que tiveram condições e que utilizaram do poder para escravizar, para utilizar da força, da tirania. Eles reencarnam depois de séculos com a epiderme negra e vieram também contribuir, infelizmente dessa forma que não estava prevista pelo Cristo. O Cristo não desejou que existisse a escravidão, nem Ismael, a escravidão no nosso país, mas pela questão do livre-arbítrio do homem e ainda do seu orgulho, do seu egoísmo, esses negros eles vieram contribuir como mão de obra escrava, uma vez que os brancos, uma vez que os patrícios portugueses não se dispunham a botar a mão no arado, nem os índios também se adaptaram a essa forma de escravidão e se falavam que os índios eram preguiçosos. Na realidade, isso é um preconceito muito grande, porque os índios não eram preguiçosos. Os índios eles viviam dentro de uma cultura de subsistência. Eles caçavam para se alimentar naquele dia. Eles não guardavam excedentes. Eles não viviam um processo de acumulação de dinheiro, de acumulação de riqueza. Então os índios não se adaptaram a isso. Milhares e milhares de índios foram dizimados pelos brancos, né, dizimados pela força, dizimados pelas doenças, pelas pestes. E aí a contribuição do negro para trazer a sua força de trabalho para que o Brasil pudesse exportar os seus produtos manufaturados, para que pudesse exportar a cana-de-açúcar e outras especiarias que aqui se encontravam. Então, o Brasil também seria, se formos analisar, como se fosse um planeta que recebeu esses espíritos decaídos, os antigos europeus que faliram e que tiveram que reencarnar aqui, chegar no Brasil, ainda tão inóspito, ainda cheio de mistérios, ainda com muitas florestas que não tinham sido desbravadas, com muitos mistérios,
com civilizações indígenas ainda em uma condição primitiva muito grande, canibais e com muita dificuldade aqui. Então, o Brasil é esse recorte desses espíritos, assim como a Terra, esse recorte de espíritos que vêm de Capela, que vieram de Capela, que também, como diz Allan Kardec aqui nesse artigo, espíritos que ressarciram seus débitos em mundos primitivos, tiveram a oportunidade de reencarnar na Terra também, e espíritos de outras galáxias, de outros sistemas, como o sistema de Alcione, que aqui estão reencarnando desde o século passado, para que a gente possa progredir, para que a gente possa evoluir e sair dessa condição de mundo de provas e expiações. Mas as pessoas podem perguntar assim, o mundo não está pior? Né? Porque se o mundo está caminhando para um planeta de regeneração, alguns pessimistas vão dizer, o mundo não melhorou, nós estamos diante de uma pandemia, de um inimigo invisível, né, que é um vírus, que na realidade não chega nem a ser um ser unicelular, é um aglomerado de moléculas, né, que tem na sua superfície proteínas, mas não chega a ser nem como uma ameba, que é um ser unicelular. Esse é um vírus, um ser invisível, né? E aí eu pergunto, desde quando nós estamos desprovidos desses inimigos invisíveis? Nós carregamos muitos inimigos invisíveis dentro de nós, né? Inimigos inconscientes, pulsões, instintos, que muitas vezes, tendências do passado que muitas vezes se apoderam da gente, né? São inimigos invisíveis que se assenhora do nosso psiquismo. Então, em todos os momentos, nós estamos convivendo com esses inimigos invisíveis. E a Terra hoje, ao nosso derredor, estamos envoltos em vírus, em bactérias. Agora, a situação é que nós nos deparamos com algo bem inusitado na contemporaneidade, mas que a humanidade já viveu isso em outros momentos. E que nós sabemos que é muito doloroso estar passando por isso, mas também tem uma função também, né? Se formos olhar lá o Livro dos Espíritos, a lei de destruição, né? Tem coisas que precisam ser renovadas, tem coisas que precisam ser transformadas. Esse vírus, esse símbolo que aí está posto para a gente, ele fez com que as pessoas começassem a se voltar para dentro de si. Ele proporcionou que as pessoas começassem a debater sobre questões que até então não se debatiam, a questão da finitude do corpo físico, da possibilidade incontestável da imortalidade da alma, da reaproximação das pessoas, de deixar de refletir mais um mundo de solidariedade e não mais um mundo só voltado para a extroversão, para o materialismo, para o consumo. Nós estávamos vivendo num mundo extremamente materialista, onde as pessoas, quando estavam tristes, deprimidas, angustiadas, ela disse, eu vou dar um passeio, eu vou no shopping, eu vou consumir. Então, era um material para tentar dar conta desse vazio, dessa tristeza. Ou se não, a medicação, estou triste, vou tomar uma medicação e tal. E de repente, nós fomos forçados a sair desse mundo de extroversão, desse mundo do material, para viver confinado dentro de casa. E aí começa a refletir, se aproximar dos que estão dentro de casa, né? Dentro tentar viver dentro de um ambiente mais saudável possível, diminuir as arestas entre as pessoas que vivem com seus conflitos. Então começamos a nos deparar com questões até então jamais pensadas, voltando mais de uma forma mais introspectiva para dentro de nós mesmos. E diante disso tudo, como falávamos lá no início, milhares e milhares dezenas de cientistas no mundo todo estão trabalhando de uma forma conjunta para encontrar então uma vacina
para que a gente possa dar conta desse inimigo invisível. E a transformação também que está acontecendo na natureza, né? A limpeza da camada, das camadas atmosféricas que envolvem a Terra, a camada de ozônio, os rios, os lagos, os oceanos. Então, animais que até então nós não víamos estão se aproximando mais do seu antigo habitat. Então, a Terra, apesar da dor, a Terra ela está se transformando, né? Então, se formos analisar pela ótica do espírito imortal, as pessoas estão deixando o corpo físico. Lógico que ninguém quer que um parente seu deixe esse momento, a vida aqui na Terra, através de uma enfermidade dessa. Mas, assim, é o corpo que sofre, né? Não o espírito. O espírito, ao deixar esse corpo, vai viver a sua verdadeira vida. Então, a sua consciência vai ser ampliada, ele vai observar, vai analisar o que ele fez, o que ele deixou de fazer, e vai se renovar e ter, com certeza, muitos desses terão oportunidade de retornar à Terra, enquanto outros serão convidados para esse mundo primitivo que está a se avizinhar aqui do magnetismo do planeta Terra. Da mesma forma como o planeta de Capela precisou evoluir e aqueles espíritos foram banidos, né, nessa perspectiva dos anjos decaídos, desses espíritos que vieram reencarnar na Terra, milhares de espíritos que não se adequarem mais a esse psiquismo que a Terra está desejando, essa mudança, eles serão também convidados a deixar a Terra e vão habitar este mundo que os místicos já falavam, os esotéricos, e hoje a doutrina espírita traz com tanta propriedade, né? Uns falam que é o segundo sol, o terceiro sol, né, quando o segundo sol chegar, mas que na realidade esse segundo sol é um planeta que se avizinha, né, e que tem um magnetismo que vai atrair esses espíritos que estiverem na sintonia magnética desse planeta, que não estiverem mais de acordo com as normas, com o progresso que o nosso planeta está aurindo nesse momento, está começando a respirar. E esses espíritos que chegaram a uma condição intelectual invejável, seja no campo das ciências, da tecnologia, da filosofia, da medicina, da política, esses espíritos que não se encontram dentro de uma psicosfera do plano terráqueo, em sintonia com essa psicosfera, com certeza eles reencarnarão, né, se afastarão temporariamente da Terra, né, para contribuir para esse planeta que se encontra numa condição de um mundo primitivo, da mesma forma como a Terra também se encontrou. E quem sabe nós não somos esses capelinos que aqui vieram para contribuir, e quem sabe também, né, nós não iremos contribuir, né, de uma forma solidária com esses povos primitivos, com esse planeta primitivo que vai começar, né, praticamente do zero. Não tem tecnologia como a gente tem, não chegamos a esses níveis de intelectualidade, de espiritualidade, de conhecimento das ciências humanas, da filosofia, né, desses espíritos. Então, reencarnarão em massa nesse planeta para espiar, com certeza, mas isso não é um castigo, né? Nós não podemos dizer que a expiação ela é um castigo. A expiação ela é um tratamento pedagógico, é um tratamento que vai nos reconectar, nos trazer ao caminho que deveríamos seguir
né? E esse caminho, essas leis que estão inscritas no nosso psiquismo, na nossa consciência, e essas leis que são despertadas, que vêm sendo despertadas através dos séculos pelos diversos espíritos que aqui vêm, que reencarnam, e principalmente com Jesus, quando trouxe o Evangelho. E como já falávamos antes em outras oportunidades, o Evangelho não pertence a Jesus, o Evangelho ele pertence ao universo, porque ele é uma lei universal. O bem é uma lei universal, então Jesus foi um porta-voz dessa lei, do Evangelho, que é a boa nova, que é a boa notícia, para que a gente pudesse se relembrar dessas leis que se encontram exaradas, que se encontram esculpidas, grafadas no nosso psiquismo. Então, Jesus, como tantos outros aqui vieram, e a doutrina espírita como essa proposta do Cristo, porque lá, há milhares de anos atrás, quando Jesus se reúne com os milhares de espíritos capelinos que iriam reencarnar, ele diz: eu não vos deixarei abandonados, eu não vos deixarei solitários, eu estarei com vocês nas suas dores, nas suas angústias. E todos esses povos, de uma forma ou de outra, consciente ou inconsciente, eles escreveram que viria um mensageiro, que viria um Messias, que viria alguém muito especial, que iria nos ensinar algo diferenciado. E todas essas religiões, como principalmente o cristianismo, ele vem testificar essa promessa que está exarada nas diversas raças, nas diversas etnias do povo, dos povos aqui na Terra, que um Messias viria, que alguém viria aqui na Terra, que não nos deixaríamos órfãos. E Jesus, quando aqui esteve, ele materializou mais uma vez esse compromisso e disse que voltaria ao Pai, mas que dado momento ele iria enviar para nós o Consolador prometido, que iria esclarecer sobre todas as coisas. Então, no seio da raça ariana, entre os europeus, é que nasce, né, a doutrina espírita. Com certeza, entre os europeus estavam reencarnando ali antigos egípcios, antigos judeus, né? E ali Jesus, na primeira revelação foi com os judeus, na segunda revelação foi com os judeus, e a terceira revelação veio lá, inicia-se, né, lá na Europa, mas de certa forma é um movimento, é uma revolução silenciosa, mas que incide sobre todo o planeta, né? Porque os espíritos, como Pentecostes, eles começam a se manifestar, né, na Europa, na América do Norte, nos Estados Unidos, principalmente com as irmãs Fox, lá em Hydesville. Depois esses espíritos, os antigos indígenas que foram massacrados pelos colonos americanos, eles invadem as igrejas protestantes nos Estados Unidos, né, e se manifestam através dos médiuns lá, né, nessas igrejas. O próprio George Washington, na Casa Branca, né, ele se utilizou-se de comunicações espirituais através de um médium para o direcionar em algumas questões de tomadas, de decisões políticas nos Estados Unidos da América do Norte. Então, na União Soviética, na Alemanha, no Brasil também. Então, foi um movimento que foi um movimento organizado, liderado por Jesus, que tomou conta do planeta e veio materializar mais uma vez, essa consolação prometida que hoje vem nos dar essa orientação, né, nesses momentos difíceis que estamos passando, onde todos estamos afetados, né? De alguma forma, outros assustados, muitos angustiados, alguns entrando em síndrome do pânico, em transtornos de ansiedade, em depressão, outros surtando, sem compreender esse processo em que passa a Terra, né? Esse processo de regeneração, esse processo de